Fala, peixe! Hoje eu tô aqui com o Fábio e a Gabi. Fábio e Gabi, é difícil ser policial civil no estado de São Paulo? Como é que é isso aí, cara? Conta pra nós aí. Fica à vontade. Você é primeiro, Fábio? Eu? Fala aí você. É, difícil, digamos que é um pouco. É um pouco porque a gente combate várias frentes, né? A criminalidade, de fato, é muito dificultosa a gente combater porque eles vão se aprimorando, né, nas suas técnicas de violar a lei penal. Mas não bastasse só isso, a gente também tem que entender que a gente tem um sistema, né, por detrás, né? Principalmente o sistema que envolve a persecução. Porque o combate à criminalidade, principalmente na Polícia Civil, é uma arte que eu costumo fazer uma certa analogia com o jogo de xadrez. Tá. É uma arte de você antever a jogada da parte contrária. Principalmente na Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa, Sim. que nós somos agentes da persecução. Então, a justiça começa com a investigação. E uma investigação mal feita acaba gerando uma nulidade. Tá. Então a gente tem que ter uma sagacidade, uma expertise para poder fazer, cumprir, aqueles que violaram a lei penal, cumprir a lei de uma forma muito cautelosa, Tá. para evitar uma eventual anulação lá na frente. Então, assim, como eu te falei, difícil? É difícil. Porque a gente combate a criminalidade e automaticamente também a gente tem que ter aquela noção de que a gente tem que fazer cumprir a lei de uma forma extremamente segura. Porque hoje o criminoso, ele é assessorado, principalmente o criminoso de facções criminosas, criminoso que tem uma certa guarida por detrás, guarida econômica, né? Sim, sim. Então eles se valem de advogados, né? De notórios. Especialista, então, né? Exatamente, especialista. Então a gente tem que ter aquela cautela de que eventualmente o indivíduo possa se valer de alguma nulidade e consequentemente anular um processo que demorou uma investigação por anos a fio, né? Entendi. Então essa é a nossa maior dificuldade, entendeu? Mas é bom demais ser policial, né? É demais. É, eles acham que, assim, é difícil, entre aspas, né? Porque é algo extremamente satisfatório, Sim. né? Não há, assim, quando a gente sai para cumprir nas nossas missões, eu falo, hoje a gente veio dar um bom dia especial para aqueles que ousaram violar a lei penal. Sim. Essa é a nossa máxima. Se o indivíduo violou a lei penal, ele não tem outra escolha. Ou é cadeia, ou você sabe o quê, né? Que se eventualmente ele ousar querer fazer alguma coisa, ele vai ter uma resposta à altura. Então que fique tem que estar preparado. Exato. Gabi, e pra você, Gabi? Acho que Mulher, polícia civil, né? Vamos lá. A gente tá na melhor polícia, né, do Brasil. Sim. Não tenho o que falar, porque a gente consegue se realizar muito dentro da Polícia Civil. A gente tem contato com vários tipos de pessoa, até vários tipos de crime e tudo, mas a satisfação pessoal de você estar na rua e você conseguir trazer um conforto para as famílias, eventualmente, sabe? Vítima, principalmente, eu que trabalho na Delegacia da Mulher, é muito reconfortante. Entendi. Então, assim, pra mim é desafiador, mas é muito legal. Cada dia é uma experiência nova, cada missão que a gente tem é uma satisfação diferente. É incrível, assim, eu sou muito realizada. Bacana. Moçada, hoje nós estamos começando aqui o nosso podcast Fala Peixe. Hoje eu trouxe para vocês aqui, vai ser 3 especialistas. Um tá chegando aí, tá em missão. Quero agradecer ao Fábio e a Gabi que conseguiram sair um pouquinho da sua situação de rotina de polícia, que não é fácil. E tá conosco aqui nesse podcast Fala Peixe. Esse podcast aqui traz só fera, velho. Você pode olhar, o podcast só tem cara bom, hein? Fábio aqui, ó. O cara é formado em Direito, professor... O cara dá palestra, o cara já foi fazer curso no Exército, no Grumê, já foi fazer na Aeronáutica, já foi... Meu, o cara já... Dubai, ele vai contar pra gente a história dele aqui. O cara hoje tá numa tropa de elite da polícia, junto com a Gabi. E o tropa de elite, cara, realmente os caras são muito preparados. Os caras são preparados o tempo todo, porque eu fui do Exército, sei o que eu tô falando. E a gente tem no Exército várias tropas de elite, e a gente tem orgulho dessas tropas aí que são especiais. Quando você fala tropa especial, faca na caveira, é com a gente aqui. Eu não sou faca na caveira, mas se mexer com peixe, vai encontrar. Fabel, cão de guerra. Conta essa história aí, como que começou essa história de cão de guerra na sua vida. Moçada que não sabe o que é cão de guerra, é aquele cão pastor alemão, até outras raças, né? Que faz ali dentro da polícia militar, no choque, ou na PE, Exército, na Aeronáutica também tem, na Marinha não sei se tem, mas o Fábio vai tirar essa dúvida. E o Fábio é o único policial no Brasil, acho, né, Fábio? Ou já tem cão de guerra? Não, tem. Já tem, na então? Polícia Civil de São Paulo a gente tem 4. Então, ó, já temos 4 combatentes cão de guerra. O Fabião aí vai falar pra nós. Fala aí, Fabião. O que é ser cão de guerra? Vamos lá, cão de guerra, né?
Foi há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu sempre fui apaixonado por cães, né? E aí eu comecei mais como entusiasta, obviamente. Tá. E aí eu comecei a pesquisar sobre algumas raças Sim. específicas de cães. E aí eu adquiri a minha cachorra, né? A minha cadela, que é extremamente... No exército, inclusive, tinha um nome muito muito assim, próprio dela, né? Que ela ficou conhecida lá como a Demônia. Puta, é o nome. No exército ela foi conhecida como a Demônia, mas... Era uma guerreira. Cujo nome, né? Um nome bem percussiente, que é a Pituca. Pituca. Bonitinho, hein? A Pituca, pastor alemão. Pastor belga de Malinois. E aí, salvo engano, em 2021, surgiu uma oportunidade, né? Eu fiz amizade com o pessoal do Exército, aqui do 2º BPE, aqui de Osasco. E aí surgiu uma oportunidade para fazer esse curso que no Exército e nas Forças Armadas chama-se de estágio, né? Estágio, você isso mesmo. Foi militar, você sabe. Estágio. A gente chama de estágio de cães de guerra. E aí eu não fui militar, né? Então não tinha essa experiência que você tem, né? Daquela vivência dentro situação, do militarismo, né? Exatamente. E aí eu pedi autorização que na época do delegado responsável, ele autorizou e eu fiz a minha inscrição no estágio. À época, né, a gente, salvo engano, foram 40 instruendos e começaram o estágio em 20. Eu era o único civil, né, do Brasil que estava ali naquele momento para fazer o estágio de cães de guerra. E à época eu levei a Pituca, só que na sinotecnia, que é a ciência que envolve o estudo dos cães, a gente tem algo que a gente chama nos cães de janela de socialização. E aí, como eu era neófito nessa arte, né, de criar cães, eu havia perdido essa janela de socialização com a Pituca. E aí ela tinha ficado muito brava, muito feroz. Por isso que no exército ela ficou conhecida como a Demônia. Entendi. Então eu comecei a fazer meu estágio de cães de guerra com ela, porém, logo no início, eu tive que substituir. E aí eu fiz com o filho dela, que era o Cerberus. Caramba. O Cerberus é o meu cão de guerra, né? Hoje atua com você com a Nove, não? Ambos atuam comigo. Tanto a Pituca, né? Ele exerce atividade de detecção, então ela faz faro. E o Cerberus faz a intervenção tática. Pois bem, e o Cerberus começou a fazer o estágio, concluiu, né? Obviamente, o estágio de cães de guerra comigo. Esse estágio, ele salvo engano, foram 3 meses que eu fiquei lá junto com a Força de Emprego Estratégico do Exército. E lá a gente aprende de tudo. De como lidar com uma situação de adversidade extrema, né? Guerra declarada, guerra externa. Chama cão de guerra, né? Exatamente. Hoje é LO, mas com um cão. Legal. Então você aprende a selecionar um cão na ninhada, aprende nessa seleção de um tipo de cão que pode ser mais propenso a exercer determinado tipo de atividade. E aí você aprende a criar, você aprende a adestrar e você aprende a empregar efetivamente esse cão numa situação da qual você eventualmente o treine para tanto, né? Seja detecção de substância entorpecente, detecção de artefato explosivo, seja detecção, por exemplo, de arma. Na realidade não é arma porque metal não exala odor, são os componentes químicos constantes da munição e consequentemente que ficam empregados dentro do equipamento belicoso. Pois bem, e seja o cão também de busca e captura, cão de detecção de pessoas perdidas, enfim, o meu cão, especificamente o Cerberus, eu treinei, me formei nos cães de guerra com ele para intervenção tática. E lá a gente fez de tudo com o cão. De tudo, exercício de campo, orientação. Inimigo. Isso era mais doce possível. Eliminar inimigo. Fizemos de tudo ajuda, né, com Fábio? o cão. O sucesso de qualquer atividade, seja militar, seja persecutória, está diretamente relacionado com a atuação de um cão. Bacana. Hoje todas as forças especiais do mundo têm um cão, né? Tem um sinotécnico, um sinófilo, um operador de cão, né? Aqui nas polícias no Brasil inteiro a gente tem. Nas Forças Armadas a gente tem também. Paraquedista aí, paraquedistas. No PQD eles têm cães também, né? Que exerce esse tipo de atividade. Lá nos comandos tem. Em todos os lugares a gente tem. Então, o cão hoje reitero aquela palavra. O sucesso de uma atividade, seja persecutória, militar ou policial, está diretamente relacionado com o emprego de um cão de guerra. E ao final desse curso, né, que perdurou mais ou menos uns 3 meses, eu me formei. Graças a Deus eu consegui me formar, reitero, né? Eu era o único civil naquele ambiente. Adaptação
Assim, quem não está acostumado com esse mundo do militarismo, como a gente até conversou nos bastidores, sofre um pouquinho, mas no final é bem gostoso. Lá tem muito condicionamento físico, muita atividade física, muito ralo. Porque depois, com o passar dos tempos, eu acabei a entender da necessidade daquilo. Sim. Porque você deve necessariamente submeter o militar, né, a uma situação de adversidade extrema, que a gente chama de elementos estressores, sejam físicos, sejam psicológicos. Porque se eventualmente ele tiver que necessariamente lidar com uma situação de adversidade, ele vai estar treinado para isso. Pronto. E aí a gente passou, graças a Deus, concluímos os cães de guerra, me formei. Hoje, no nosso grupo, né, eu sou operador de cão, operador K9, vez por outra, quando tem algum acionamento que demanda, obviamente, o emprego de um cão, a gente leva, seja o Cérebro, seja a Pituca, para nos auxiliar, dar o bom dia especial para aqueles que ousaram violar. E olha, eu já tive uma rúbia também na minha vida, eu vou contar essa história da rúbia para vocês aí, porque eu já tive um cão de guerra. Excelente. Vou contar pra você, então mas foi um cão de guerra meio que civil. Eu tava no EB ainda, mas vou contar depois aí, no decorrer do... Ô, Gabi, vamos perguntar pra Gabi agora. Ô, Gabi, como é que tá na GRT? Essa tropa de elite aí. O GRT, ele surgiu de um convite. O que é GRT mesmo? GRT só pra... Grupo de Responsabilidade Tática. Grupo de Responsabilidade Tática. Isso. E é isso aí, conta pra nós. O GRT surgiu de um convite de um colega, né? Um outro operador, o Felipe. E foi uma grata surpresa, assim. Os meninos me acolheram muito bem. E dentro do GRT a gente tem a possibilidade de expandir muito mais o nosso campo de atuação. Conhecimento. Isso. A gente consegue fazer outros cursos mais específicos. Até para armamento, incursão tática. Nossa, até APH, né? Que a gente teve recentemente com o Dr. Belk, que vai chegar mais tarde. Tá. Isso tudo, assim, auxilia não só nos cumprimentos de mandado que a gente faz, apoiando outras delegacias em operações, mas como no nosso dia a dia. Na polícia mesmo, assim, quando a gente trabalha nas delegacias, faz uma total diferença. Então, o GRT, pra mim, assim, foi um divisor de águas. Eu tô conseguindo, né? Tô engatinhando ainda, mas é incrível, assim, pra mim é muito bom. Que bacana, Gabi. A Gabi, então, ela faz parte da equipe lá. A equipe de vocês tem quantos homens lá na equipe? Sabe? Hoje a gente tá com, salvo engano, 18 operadores. 18 combatentes, 18. Tropa especial, muito treinamento. Moçada, os caras acham que é assim, o cara vai pra missão, não sei se o Fábio vai me cortar disso aí. O cara vai pra missão, quando ele faz a missão, que ele no outro dia tá liberado, não acho que acabou a vida do cara não, velho. O cara vai treinar. Muitas vezes o cara passa dia e noite ali treinando. É ocorrência, volta pro treino. Sai da academia. Às vezes eu encontrei o Fábio na rua, ele tava em missão, né? E depois tinha que voltar pra academia pra poder continuar com o treinamento com o grupo lá. Porque às vezes você tá num batalhão fazendo aquela situação de treinamento e acontece um Zulu. E você tem que estar pronto. Já aconteceu comigo já. A gente tá treinando num batalhão lá e de repente o comandante vai falar o seguinte, ó, corta aí que a gente vai pra rua. O EB não tem muito isso, mas na época que eu tava lá, tinha muito problema com o sindicato. E a nossa área de atuação era a ABC. Então, vira e mexe, a gente ficava de prontidão para atender no ABC, que era a tropa de Osasco, para chegar lá e arrebentar a situação que estava em desacordo com a sociedade. Sempre assim. Ô, Fábio, e você também já deu treinamento já deu o curso também de treinamento na Guarda Municipal de Mogi, né? Sim, como na também Guarda, no Exército, no Exército. na Marinha. E como é que foi a situação na Marinha lá? Grumê, você chegou aí lá? A gente fez um treinamento com o Grumec também. Fizemos com o Grumec e com os comandos anfíbios, né? Esse é brabo, né, Peixe? Lá naquela, como é que é o nome do lugar lá? O Grumec na ilha de Mocanguê, né? E lá com os comandos anfíbios, lá no Batalhão Toneleiro. Um batalhão de Forças Especiais de Fuzileiros Navais. Quanto tempo você ficou lá? Toneleiro. A gente ficou, quando a gente foi pro Grumec, a gente ficou uma semana lá no Grumec. Tá. E no Batalhão Toneleiro também a gente ficou uma semana. Inclusive, a equipe aqui, do GRT da Polícia Civil de São Paulo, foi o primeiro grupo da história, né, da Polícia Civil de São Paulo, que treinou com ambos, sejam com o Grumec, sejam com os Comanfes, né, no Batalhão Toneleiro. Aquele curso que tem de comandos de anfíbios lá, chegou a fazer, Fábio? Foi só não, Comanf eu não cheguei a fazer. Não. Inclusive, agora, né, o ano que vem, eu recebi um convite, né, para indicar um colega do GRT, inclusive semana passada, né, Gabi? Eu indiquei um camarada para fazer o ano que vem. Já tem já a pessoa e quem que é? Tem, um camarada, ele é de Carapicuíba, salvo engano. O cara é bom? O cara é bom. Guerreiro, foi para Dubai, entendeu? E Dubai você vai contar para nós como é que foi o negócio do Dubai. Você foi para lá? Eu não fui, e como é que foi mas tem uns colegas que foram. Lá é um campeonato mundial de forças especiais. Tá. Então, tem forças especiais do mundo inteiro que eles fazem esse campeonato mundial lá em Dubai. Entendeu? E aí no Brasil aqui foi uma equipe aqui do GRT da Polícia Civil de São Paulo, foi uma equipe do BOP também e uma do COT da Polícia Federal, né?
Inclusive em uma O Gero não foi nessa aí, né? Não, não foi. Só... Em determinado momento, inclusive, o nosso GRT da Polícia Civil de São Paulo ficou em 13º lugar em uma prova, à frente, inclusive, da SWAT de Nova York. Tá. Entendeu? Ficou à frente da SWAT. Caraca. Exatamente, de Nova York. Que é um grupo de elite lá americano, né? Exatamente. Nesse ambiente, são todas tropas de elite. São todos grupos de elite, entendeu? Do mundo Fala inteiro. a mesma língua, né, Fábio? Fala a mesma língua, tem essa exatamente. de E o ano que vem, se Deus quiser, a Gabi vai estar lá também. Ô, Gabi, ó, prepara, hein? Responsabilidade, né? Não, mas vai bem. Gabi vai bem, né, Peixe? Vai pra Tá em caramba. boas mãos, tá na tropa boa. Tem bons professores. É, tem generosidade que seguir. dela. Não, mas tem que seguir mesmo bons exemplos, né? Porque não é fácil. O que acontece quando o camarada se destaca dentro de uma entidade, né? Eu vou falar pro DB ali, depois a gente vai falar pro Fabião e pra Gabi. Normalmente a gente tá lá na tropa, lá tem lá no batalhão lá 400 combatentes ali. Normalmente, os caras que se destacam mais, os caras vão ter um privilégio um pouco melhor, entendeu? O cara vai fazer um curso de paraquedista, pô, não é qualquer Zé que vai pra lá fazer estágio de paraquedista. Não é o cara que qualquer um que vai fazer lá na Guerra na Selva o estágio também, porque é dificílimo. Pô, o cara de fora não consegue terminar o curso lá, cara. Você sabe disso, Fábio, é muito difícil. Então os caras fazem um estágio até um limite, os americanos que vêm pra cá, que vêm da chileno, argentino, sei lá, do Brasil, inglês, os caras vão no estágio de selva, não conseguem, Gabi. Né? A gente sabe que é difícil. Então vocês também devem ter essa mesma situação, né? Daquela situação de, pô, o cara tá lá, tá no grupo de elite, o cara usa um uniforme diferente, o cara usa um equipamento diferente. Porque o cara é elite, pô, não tem jeito. Agora, se o camarada tá, né, quer estar no grupo, se prepara. E eu vou contar uma história pra vocês aí, Fabião, tô contando mais que vocês. Ó. É uma situação em 91 no EB, tava a SWAT, 30 homens da SWAT e 3 homens da Polícia Civil. E sabe quando se formaram da Civil, cara, nesse curso da SWAT? Foi lá no nosso batalhão? 2 combatentes. Pra você ver. E eu vou contar o porquê disso aí. E ficou 28 da Polícia Militar. Por quê? A Polícia Militar sempre teve o quê? O pessoal do GAT muito mais preparo. Hoje mudou um pouquinho, tá meio ali, né? Hoje a gente tem combatente da Civil que tá no mesmo nível dos caras, em termos de físico, né? Porque eu falo que os caras foram reprovados, Fabão, no físico, cara. Inclusive é uma máxima que agora no nosso grupo, né, eu sempre falo que a gente tem que ter o condicionamento físico acurado, porque inevitavelmente uma hora ou outra o indivíduo vai ser colocado à prova. Sim. Então assim, até eu falo pra galera do grupo, né, se a gente quer ser um operador tático especial, porque o que é ser especial? Você fazer uma coisa diversa de outra, especificamente diversa da outra, né? Então o indivíduo ele tem que ter um condicionamento físico extremamente acurado, né? Por quê? Porque inevitavelmente uma hora ou outra ele vai ser colocado à prova. E ele tem que ter também, por quê? Porque ali no grupo, é uma máxima que eu sempre falo, primeiro meu amigo, depois eu. Então eu tenho que, se acaso acontecer alguma situação com meu amigo, eu tenho que estar apto a poder socorrer o meu camarada. Entendi, lógico. Entendeu? O grupo é assim, exatamente. Então o indivíduo tem que ter um condicionamento físico. Tem que ter, é inevitável. Se o cara quer ser um operador tático, ele tem que ter um condicionamento físico. E como que é a rotina de vocês lá, Fabião? Vocês lá fazem o treinamento, todo dia tem treino? Como é que é a rotina de vocês? Conta pra gente aí. O que a gente faz? Lá a gente instituiu, né? Porque a gente tem que, no nosso grupo, a gente tem que treinar pelo menos todo dia. E a gente, todo dia, como forma de incentivo pro camarada, a gente pega e posta no nosso grupo. Hoje a gente já treinei. Hoje já treinei. Então, todo dia o indivíduo tem que fazer um treinamento específico para o seu condicionamento físico. E esporadicamente, vez por outra, claro, a gente sempre se reúne, nós do grupo, para fazer um treinamento do grupo. E sempre diversificando. Ô, Fábio, quem que prepara esse treinamento? Quem que faz todo o croquis ali da base de treinamento? O delegado? Como é que é isso aí? Então, na realidade, a gente fez um aqui no mês retrasado, salvo engano, que a gente fez um de CQB. E aí eu chamei inclusive alguns colegas para auxiliar no treinamento, gente de fora também. E pessoal da Força Aérea vieram, né? E aí na parte da manhã eu dei uma instrução teórica sobre como que funciona a questão envolvendo combate em ambiente confinado. E na parte da tarde a gente fez uma oficina prática. Então a gente fez as varreduras e tal, de forma prática. E a gente sempre vai diversificando. Por exemplo, o último que a gente teve, o médico, né, o Dr. Belkzedek, como eu falei... Vai chegar daqui a pouco, hein, gente? Além de ser um médico de combate do GRT, ele é um policial civil. Importantíssimo, né? Exatamente, ele é um médico legista. Trabalha na Polícia Científica, um médico legista, é um operador tático, médico do GRT, aqui da Seccional de Mogi das Cruzes, e também é oficial da PM, é oficial médico na PM. Bacana, hein?
Exatamente. E aí no último treinamento, o que a gente fez? Eu pedi para ele montar uma grade, como que ele é especialista nisso, Sim. sobre questão que envolve a PH tático em ambiente de combate. Então veio ele e um colega dele do COI, que trabalha com ele, né? E aí eles deram um treinamento para a galera daqui obviamente aí eu estendi para toda a seccional, porque é uma situação que não só dos operadores do GRT, mas porque é algo que salva a vida do colega. Sim. Se ele está na delegacia, está fazendo um cumprimento de mandato, uma situação que eventualmente ele venha se ferir, ele tem que saber se socorrer, entendeu? E aí a gente estendeu para todos os colegas aqui na seccional, e ele deu aquela instrução prática, teórica sobre atendimento médico pré-hospitalar, e depois na parte da tarde a gente fez as oficinas práticas. Então é assim, o treinamento ele vai diversificando de todas aquelas vicissitudes que eventualmente o indivíduo, o operador tático, pode se deparar numa situação em que ele estiver operando. Sim. Então assim, nesse modo que funciona o nosso treinamento, entendeu? Bacana, Gabi. Na situação de treinamento, qual foi a maior dificuldade que você já sentiu ali quando você estava treinando? Qual foi o momento mais difícil aí que você já passou aí? O momento mais difícil? Vou imaginar, quer ver? Vamos lá, já até vou imaginar. Quer ver, Gabi? Vai lá. Mais difícil, Gabi. Quero desistir disso aqui, não dá pra mim não, meu Deus do céu. Nada, quer ver? Todos são bem desafiadores, foram, né? Tudo que é novo, tudo que é novidade, a gente fica um pouquinho, né, com receio. Mas, é muito legal. Teve... Eu acho que foi o primeiro, não foi? O de ambiente tubular. A gente fez um treinamento em ambiente tubular, né? Com um agressor embarcado, né? Sim. Com um refém, nesse aspecto. E era um ônibus. E no caso eu fui a cobaia lá depois no final. Sobrou, mas foi um voluntariado meu também. Voluntário você, Gabi. Não foi voluntário, ó, pessoal. Não foi nada de voluntariado, não. Gabi, ó. Até peço desculpa por poder interromper momentaneamente a fala, porque a Gabi é extremamente generosa, é algo próprio dela, mas não foi voluntariado. Na realidade, assim, não foi. Tinha uns 40 policiais lá, e a Gabi falou: não, quem que vai querer? Acho que só tinha. Eu não me recordo se tinha mais operadoras mulheres lá. Você era a única. Eu acho que não tinha. Uns 40 homens, era a única mulher lá. Guerreiro, hein? Foi, ó. Pode deixar batente comigo. mesmo. Muito E aí legal. fala do voluntariado aí, do que é, Gabi. Ô, Gabi, sempre quis ser polícia, Gabi? Como é que é isso aí? Sempre quis, assim. Sempre gostou? Meu pai é investigador. Ah, é? Tá atuando ainda? Sim. Às vezes a gente se encontra nas operações. Quem que é o Wagner Godoy, tá no 2º DP aqui de Mogi. Um grande abraço, Wagnão. Quando tá na rua, o peixe aí, ó. Cumprimenta o peixe aí, pô. Ele sempre foi minha inspiração, assim. Que Quando bacana. eu nasci, ele tava no Garra aqui em Mogi. Certo. Quando eu nasci. Sensacional. Daí, sempre gostei, sempre quis. Me formei em Direito já pensando em prestar na polícia. Já fez advogado. Bacana. Delegado vai querer ser, não? Acho que um futuro, vai, né? Vamos, preparar. A gente precisa galgar outros caminhos também, não, né? Mas sim. na Polícia Civil. Às vezes o cara até não quer ser delegado, né? Porque é uma responsabilidade também muito grande, né, Fábio? O cara só ser delegado não é fácil, né, cara? É uma missão. É assim, né? Se o camarada é policial, o ápice ele sonda, obviamente. Não, normalmente o ápice da carreira, né? Degraus, né? E hoje na Polícia Civil, o ápice da carreira é um delegado, né? Então, quem gosta de ser polícia, né? De ser policial, né? Então, ele almeja, obviamente, subir na carreira e sonha, claro, ser um delegado, lógico. né? O Fabião tem o currículo. Ó, moçada, o Fábio tem um currículo aqui que se eu fosse ler pra vocês o currículo dele, eu juro por Deus, eu tive que abreviar o currículo do cara. Porque ele tá há 22 anos já na polícia. O cara não começou agora o negócio. Ele não tá brincando de ser polícia. O cara que eu tiro o chapéu pra ele, Fabião aí, que. Obrigado, Fábio. Sério mesmo. De coração ter vindo conosco aqui, contribuir conosco aí e abrir a cara pra poder falar sobre esse tipo de coisa. O nosso canal, Fábio, tem muito cara que gostaria de ser polícia, né? Uhum. E quando eu criei meu canal, foi para um canal direcionado para concurso público. Joia. Então, o canal começou assim. Aí depois veio as eleições, aí veio o podcast, que começou a pegar fama, pegar raiz aí de podcast. A gente tá começando e ficou legal. Porque até então, gravar vídeos para incentivar, se vocês olharem os vídeos antigos aí, preparação para concurso público, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Fiz concurso da Polícia Federal, Rodoviária, quase entrei na Federal, mas faltou pouco de estudar mais. E aí tem que papirar muito. E esses caras têm que estudar muito, meu, né, Fabião? Então o cara às vezes quer ser policial e acha que é só. Pô, mas tem que papirar, velho. Tem que, ó. Né, pra conseguir, né? Não é fácil, né, ô Gabi? Não é, Fabião? É uma vida de estudo. E é o tempo todo, né, cara? Porque você. Agora, então, vocês têm que estar totalmente estudando a situação de como tá o crime pra vocês combater. Igual você falou no início, né? Exato. E não é fácil, né? Você, criminologia, principalmente, tem que estar apurado com isso aí, né, Fabião? Eu dou aula de criminologia também, né? Né, Fábio? Dou aula no curso de formação dos policiais penais, né? Sim. Então eu passei em 2016 no concurso também, porque nós como policiais, né? A gente só pode exercer uma outra... A Constituição só permite que a gente
exerça uma outra atividade como policial, como professor. Tá. Né? Salvo, obviamente, a questão do médico, né? Pode ter 2 cargos privativos de médico. Então, como policial só podia ser professor. Né? Em 2016, eu entrei na polícia em 2002, né? Como policial. Em 2016 eu prestei concurso. Tá. Eu prestei concurso para professor da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, para dar aula no curso de formação dos policiais penais. Eu prestei na disciplina de criminologia. Já era formado em direito, já tinha especializações, né? E aí desde 2016 eu dou aula de criminologia, né? Para a galera da Polícia Penal, né? Em 2019, salvo engano, eu fiz um concurso para professor da Academia... 2021, desculpa. Academia da Polícia Civil, aqui de São Paulo. Aí eu fui aprovado, né? Dentro de 40 vagas, fiquei em 11º. Bom. E aí em 2022... Eu fui aprovado também no concurso para professor de Direito Penal, Processo Penal e Direito Constitucional da Escola de Oficiais e Sargento da Polícia Militar de São Paulo. Show. Como docente civil, né? Certo. E eu dou aula também de Direito no curso de pós-graduação em Ensino-Tecnia Policial, mas é uma entidade privada, né? Entendi. Então, assim, como policial a gente só pode acumular como professor. Como professor, Como professor, exatamente. Que é um desafio e é algo muito satisfatório. Fabião, a gente vai parar aqui, vou beber uma aguinha aqui. Excelente, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, né, produção? Eletrobidu, moçada, Eletrobidu. Se você quer economizar sua energia elétrica aí, mais de 150 mil instalações no Brasil. Caras são bons, procura o Felipe. Ele vai dar um apoio pra você. Eu vi o podcast do Peixe lá, ele vai dar um desconto pra você diminuir a sua energia elétrica. Qual que é o outro patrocinador que eu tenho aqui? Hoje, deixa eu ver aqui, Prisma Segurança. Você está precisando fazer uma segurança de portaria, tá? Remota, com pessoas ali cobrando o crachazinho do cara. Procura o meu amigo Cláudio e ele vai dar um suporte pra você bacana, Prisma. Portaria, segurança armada, só chamar os caras, limpeza, o Fabião conhece a Prisma. Força Guerreiro é comigo, hein? Quer fazer treinamento, quer fazer treinamento, Gabi? Vem comigo que você vai ver que vai ralar bastante, hein? E aí, D Café, quer tomar um cafezinho, Fabião? Passa ali na Moreira da Glória. Excelente. Gabi, procura D Café, ela vai te dar um café sensacional. É lá que eu tomo meu café, às vezes na faixa. Excelente, melhor ainda. QSA. Sakura que faz todo o serviço aqui de comunicação nosso, Fabião. Excelente. Esse é os caras aí. Daqui a pouco vai chegar também aqui o nosso amigo delegado. Chegou não? Chegou. Ele é um oficial médico. Oficial médico, né, Fabião? Exatamente. Médico de combate do GRT. O nome do cara é Belkzedek. Dr. Belkzedek. O cara é fera. Inclusive chegou aí, tá embaixo. Ó, já vai chegar aqui já nos bastidores, já tá nos bastidores, vai entrar aqui na sala e já vai falar com vocês aí. E tá legal. Você tá gostando aí? Dá o seu like, compartilha. Tem muita coisa ainda pra falar aqui nesse podcast Fala Peixe. Fabião, agora Gabi e Fabião, vocês agora dentro do que vocês vivem aí no mundo, porque o pessoal gosta de história, né, Fábio? Eu vou contar minha história daqui a pouco e vocês contam de vocês. Qual é a história assim mais, vamos falar engraçada e até mais inusitada em uma prisão que vocês pegaram aí? Conta pra nós uma situação que foi, pegou aquele maluco lá, bizonho. Bandido bizonho tem um monte, né? Conta aí. Olha, engraçado é que a gente tem que... Porque o nosso trabalho é satisfatório, como a Gabi bem colocou, né? De a gente poder, de certa forma, fazer, né? Emergir, né? A chama da justiça no brilho daqueles que eventualmente vieram a ser injustiçados com a violação, a prática de um crime, delito, né? Então, assim, isso é muito satisfatório. Então, buscar algo de engraçado nessa atuação é um pouco difícil, mas vamos lá. Mês passado teve uma situação, né? Mês passado teve uma situação bem engraçada. Vamos lá. Foi engraçada, literalmente, né? A gente foi cumprir um mandado, né, em face a um membro de uma organização criminosa aí, né? E ele era traficante internacional, né? E aí, beleza, a gente foi pegar esse indivíduo, não era aqui, era no interior do estado. E porque o nosso grupo ele atua no Brasil inteiro, praticamente. Então eu já fui para Foz do Iguaçu, né, pelo grupo. E esse em especial foi aqui no interior do estado de São Paulo. E aí esse indivíduo era muito bravo. Era muito bravo, tocava o terror. Porque assim, o indivíduo que ousa violar a lei penal, que faz parte de facção, geralmente eles se sentem os bravões, né? Eles acham que eles são os bravões até eles serem submetidos à prova disso. E a gente vê que de fato o indivíduo é um covarde, chorão. O indivíduo, quem viola a lei penal é um covarde, é um chorão. Aquele que eventualmente se enveredar a fazer isso, inevitavelmente ele vai estar recebendo o nosso bom dia. E aí você vai ter duas escolhas, né? Ou aquele lado lá, ou prisão. Então você pense bem antes de violar a lei penal. Pois bem, esse indivíduo em especial era um indivíduo que era
endomorfo, para falar, não falar, a gente tem que falar com eufemismo, né, Gabi? Que hoje em dia tá muito difícil, né? Exatamente. O indivíduo era endomorfo, né? Ele tinha um corpo delgado de estrutura roliça. E aí... ele era meio bravo, Gabi. Ele era meio bravo. Violento. Meio violento. E a gente foi fazer cumprir a lei penal, cumprindo esse mandado de busca e apreensão e prisão nesse local onde ele estava. E aí, como ele era muito bravo, chamaram o nosso grupo. E aí, no nosso grupo, como eu falei para você, a gente tem o nosso equipamento tático. E a gente fez a incursão. E aí, acho que em alguns segundos, antes a gente romper aquela barreira inicial, que era o portão, e capturar o indivíduo na cama, quando eles nos viram, o que ele fez? Ele gritou e chorou. Chorou e se jogou no chão. Que nem uma... Não vou falar, né? Que nem uma... Pois bem, né? Ele se jogou no chão. Assustou, né? Assustou, né? Assustou. Os caras chegam tudo igual. O cara só com os olhinhos só. Daquele jeito eu tô com medinho, não sei o que. Eu falei, calma, meu camarada. O senhor, né, está preso, né? E aí essa fala ficou, inclusive... pegou, né? Pegou, porque a gente... Vou gravando, né? E aí ficou essa fala. O senhor está preso. E aí foi engraçado. Chega aí. Vamos lá, acabou de chegar aqui o nosso... Doutor Belkzedek. Ou Vaz o cara. Não, vamos ver. O Vaz ou Pereira. Excelente. Caraca, prazer. Tudo bem? Vem aí, senta aí. Esse é o Dr. Belkzedek. Vamos lá. Ele falou que era a história dele aqui. Se referia a ele de qualquer jeito, mas... Inclusive com um apelido, mas não vamos nos restringir ao nome. O apelido não pega muito bem, né? Cara, não, deixa pra tropa isso aí, cara. Paga 10 depois. Depois a gente virola aí. Deixa ele comigo. Não pode não. Não. Doutor, ele tá contando a história aqui de um maluco que tava querendo levar um e é Chorão. Ele tava contando a história. Depois a gente vai falar com o senhor aí. Chorão aí, quando foi preso, né? E tem um outro colega nosso, né? Que é o Alan, né? Que é um indivíduo, né, de sexualidade duvidosa, inclusive ele deve estar ouvindo, né? Todo mundo. A gente tem que respeitar as diversidades. A diversidade a gente sempre vai respeitar, com todo respeito, obviamente. E ele é um indivíduo, mas muito bonzinho, um amor de pessoa. Mas, pois bem, aí chegou na delegacia o Alan, com todo aquele jeito autóctone dele, né? Sim. Todo peculiar, né? Foi conversar com ele. Pô, meu, que não sei o que, você chorou, que não sei o que. Porque sabia que ele era metido a bravão. Ele, pô, meu... Os caras chegaram lá, só tinha o olho de fora, um olhar demoníaco, tinha um cara lá com um capacete, me olhou nos olhos, eu pensei que eu ia morrer. Porque a primeira que já pensa, né, bicho? Exato. Foi vou pro saco, né? Não, a gente é profissional. Não, tem que saber a hora certa, né? O senhor está preso, inclusive. E é uma prisão bacana, né, cara? Você vê, né? Sempre me acompanha, né? Direto. Então, desse jeito. Agora vamos apresentar aqui. Excelência, o senhor que vai se apresentar. Belkzedek. Vou deixar o senhor à vontade. Eu apresentei o pessoal, agora o senhor que vai falar quem é o senhor aí, quem é você, quem é você. Bom, meu nome é Belkzedek. Tá certo. Sou médico. Fiz a residência de cirurgia no Hospital Municipal do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Estou na medicina desde 2010. Bacana. Né? E eu acho que desde criança, acho que eu sempre quis ser polícia, né? Tá na veia, E aí eu sempre tive essa questão da adrenalina, né? Vontade, né? Porque dentro da medicina, você tem muitas áreas para escolher, é muito amplo, né? Sim. Você pode lidar estritamente com o consultório, né? A gente precisa de médicos que lidem estritamente com o consultório. Tem o pessoal que gosta da emergência, tem o pessoal que gosta da UTI, tem o pessoal que mexe com a parte administrativa, né? E eu sempre gostei dessa adrenalina, da ambulância, né? Do baleado, do esfaqueado, acidente de trânsito, paciente crítico, paciente sangue. E é uma área que não é... As pessoas... Não é todos os médicos que estão acostumados, que gostam, que estão habilitados a isso. Então eu sempre gostei dessa área. O pessoal sempre corria, né? É aquela história, né? O policial, ele tem que ter um perfil psicológico. Tá. Né? É o que a gente chama de suicida controlado. Por quê? Tem alguém atirando... As pessoas costumam fugir daquela pessoa. E você vai. O policial ele tem que ir de encontro a essa pessoa. Né? E dentro da medicina é mais ou menos parecido. O pessoal que faz cirurgia geral, que faz cirurgia do trauma, né, tem esse perfil. Todo mundo correndo do paciente grave, a sua ideia é ir para o paciente grave. Onde tá? Essa é a última ratio ali, não tem como fugir. E são muito parecidos, né? As duas visões de mundo são muito parecidas, a do policial e de quem tem essa função dentro da medicina. E eu sempre gostei disso, né?
até um tempo durante a faculdade eu pensei em fazer ginecologia, né? Aí, puta, toda sexta-feira à noite, último ano de medicina, o que o acadêmico de medicina quer? Farra, festa, Lógico, né? todo mundo. Aí eu fiquei um ano inteiro acompanhando um ginecologista, toda sexta-noite eu ia dar plantão com ele, né? Aí, puta, parto pra caramba, cesárea pra caramba. Falei, puta, é legal, mas não é o que eu quero pra vida, né? Porque acaba entrando dentro de uma rotina que não me interessava, né? Pô, eu chegava o esfaqueado lá e o cirurgião pra lá, não ia o ginecologista falar, né? Baleado chegava, não ia o ginecologista e o cirurgião. E aí eu mudei de ideia, né? Fora que dentro da medicina, o ginecologista ele é muito processado, né? A pessoa não se cuida durante a vida dela inteira, pior durante a gestação, nasce com algum problema, o problema é do médico que fez o parto. Entendi. Aí enrola a situação contrária ali. E aí até você provar que uma coisa não é uma coisa, você já perdeu tempo, né? E aí também virou civil também. Aí foi virar delegado. Abriu o concurso da Polícia Civil, eu falei, puta, caralho, vou fazer este concurso. E aí trabalhava bastante, né? Era concursado em Guarulhos, né? Trabalhava no SAMU lá de Guarulhos. E aí eu dei uma parada nos plantões e me dediquei a estudar para esse concurso, né? Graças a Deus deu sorte. Tá lá. Dei sorte aí, né? Tá na tropa de elite aí, puta, agrega bastante. Tive o convite aí, né? Eu conheci o Vini lá no ML de Suzano, né? Ele foi levar preso, né? Fazer cautelar, a gente começou a conversar. E não adianta, quem gosta da parte operacional, você bate o olho no cara, você já sabe. Se conhece. Aí a gente começou a conversar, e me apresentou o Fábio, o Dr. Leon. E hoje você tá em Suzano? Eu sou Delegacia Suzano? Do ML de Suzano. ML de Suzano. Sou médico legista lá, do ML de Suzano. E aí atua no GRT também com a tropa aí, pessoal. No GRT, sempre que a gente consegue, a gente tá operando junto com o pessoal. E a gente tá batendo um papo legal aqui e surgiu várias situações assim. Pra você que... Pode chamar de você, né? Chamar de você. Deve. Você pega um cara lá, um mala. Aconteceu uma ocorrência, você tá ali como médico lá e o cara tomou uns pipoca ali. Tem como salvar o cara ali. A gente tem que fazer o quê? Salvar o cara, tentar salvar. É difícil isso aí, ô chefe? O que acontece? O APH tático policial, ele foi desenvolvido para policiais. O que é a nossa ideia, né? Dentro da pirâmide do operacional, a gente opera, instrui, né? Qual que é a vantagem de você ter um médico dentro de um grupo operacional? Toda essa bagagem que eu tive antes de entrar na polícia, então eu tenho autoridade para falar a respeito de um politrauma. Isso passa mais segurança para o operacional na hora de uma instrução. É mais técnico, é mais qualificado. Tá? Isso faz com que o operacional ele tenha condições de realizar um suporte de APH para o policial. O que é a ideia? O Estado de São Paulo possui normativas em que ele veda essas intervenções diretamente no marginal que foi baleado, por exemplo. Sim, já fica amparado. O que acontece? Se o marginal foi baleado, a ideia é que ele seja atendido pelo SAMU, pelo bombeiro, não pelo policial. Se for emergência, pode ver, chefe. Eu vou colocar no silencioso aqui, só me desculpa, tá atrapalhando. Não é pra desculpa não, tamo junto aqui. A ideia é que ele seja atendido pelo SAMU ou pelo bombeiro. Sim, faz ali a situação ali. Não pelo policial que estava na operação. Mesmo porque a índole do ser humano, em tempo de mídias sociais, de telefone... hoje é complicado. Às vezes você está fazendo uma intervenção ali no caso, às vezes até para salvar o infrator da lei, mas aquilo ali é filmado fora de um contexto. Sim. Parece que você está torturando. Entendi. Tal. Então a ideia é que o operacional ele realize atendimento de APH nos policiais. Pode realizar num cidadão, uma vítima, por exemplo, a vítima foi baleada. Ele vai fazer isso. Mas ele foi criado para ser feito em policiais. A ideia é que você atenda o policial. Isso aí vai pra todo mundo aqui. Aqui é o seguinte, bate-papo é geral. Quiser falar, Gabi, às vezes você tá ali, pode interagir aí. Eu vou fazer pergunta pra você, mas vai interagindo. O doutor também, o Fabião também. Agora é o seguinte, quando vocês vão fazer uma operação lá, é gravado tudo isso aí, Fabião? Vocês são obrigados a gravar? Porque assim, hoje o policial militar, ele usa a COP. É obrigado a filmar.
né, dentro das, né, a gente que é militar, é obrigado a filmar. Enfim, na abordagem. Vocês também têm, né, estão nessa situação, tropa de ter que gravar uma ocorrência ou não precisa? A gente não tem nada que nos obrigue, no entanto, eu gravo. Tá. Aí é pra equipe, né? Exatamente, Tá. porque eu gravo, porque eu visualizo. Como a gente é treinado, é um grupo tático, Sim. a gente confia Lógico. no nosso trabalho Sim. e no nosso colega, né? E a gente, como o Dr. Belkzedek bem disse, a gente hoje, em tempos de mídia social, uma imagem, uma frase isolada fora de um contexto pode colocar um indivíduo numa situação bem complicada. Então, por que eu faço isso? Então, toda a operação eu gravo, depois eu faço um relatório e eu armazeno aquelas imagens no meu computador na delegacia. Porque se eventualmente a gente precisar, porque como o nosso grupo, ele assim atua em situações bem complexas, um grupo de responsabilidade tática. Então a gente atua em cumprimento de mandado de ações de alto risco. Lógico. Então os nossos clientes são clientes um pouco mais diferentes, sim, né? Sim, assim posso dizer. Então, obviamente, inevitavelmente uma hora ou outra a gente pode ser enquestado, provocado, né? Até se naquela determinada ação a gente cumpriu a lei de uma forma estrita, e a gente tem como fazer isso, porque, como eu falei, a gente grava tudo. E a gente grava também para outro fator, né? Tão importante quanto, que é pra gente fazer o debriefing depois da ação. Sim. Então sempre, né, no grupo, aconteceu super isso, valioso. eu ponho a imagem, aconteceu isso, porque a falibilidade é algo próprio do ser humano. Ninguém está imune à falha. Só que a gente, um operador especial, ele é especial por quê? Porque ele treina, né, com o sentido de falhar menos, de evitar uma falha, né, que inevitavelmente uma hora ou outra pode acontecer. Então a gente utiliza daquilo pra gente fazer um debriefing e melhorar numa ação futura. Fabião, quando precisar de um cara pra fazer um man pra você, assim que eu pode me chamar. Eu ponho equipamento, já vou lá e vamos filmar. Põe o capacete, já põe minha touca e vou pra cima. Vai que vai. Moçada, sempre sou vibrador, né? Negócio é flexão de braço, canguru, 1, 2 e ralação. Vai que vai. E a gente tá na cara, tô na rua também, né? E vira e mexe, o cara acha que você é polícia. É um problema danado, que é civil, né? A gente tem armamento, mas armamento fica em casa, a gente não anda com armamento na rua. E hoje proteger a população hoje tá difícil, né, moçada? Tá difícil, né, Gabi? Não. Principalmente a mulher, né? Você que atende delegacia da mulher, Gabi. Sim. É complicado quando você chega numa situação lá que a mulher foi, né? Sofreu bastante situação de agressão e tal. Você chega lá, você como mulher, conta pra nós, é difícil pra caramba, né, ser policial nesse sentido, nesse momento? É bem delicado, principalmente lá na delegacia da mulher, o que a gente chama de ciclo de violência doméstica, né, ele é muito mais profundo do que as pessoas entendem. E tem muitas outras questões, até pra vítima entender que ela está sendo vítima, já é o início de tudo, né? Tem muitas mulheres que não entendem, às vezes suportam muitos anos dentro daquela relação e ainda são vítimas de violência, até elas internalizarem isso e conseguirem buscar ajuda, já é um passo, né? Então vamos aos poucos, porque não é fácil não. Eu imagino também, Fábio, doutor, a situação lá, o cara vai lá, você for chamado para uma QRU lá de uma agressão, normalmente você, né? E aí você chega lá, a mulher defende o cara que tá agredindo ela. É complicado pra caramba, né? Acontece. Porra, é o tempo todo isso aí, né? O último que a gente pegou lá foi... A mulher tá com ele inchado, não fez nada. A mulher tá com ele inchado, mulher. Por isso, justamente por conta do ciclo de violência doméstica, essa questão do psicológico da mulher, a relação, a intimidade é uma questão muito complexa. Tá. Que as pessoas também é difícil até pra gente como sociedade entender, né? Uma mulher, a gente julga muito às vezes, por que volta com o cara, né? Tem que ter um aparato psicológico para a mulher que às vezes o município, o estado em si não fornece, né? E ela acaba voltando, repetindo tudo que ela está vivendo. Então, direto, assim, infelizmente é uma questão muito recorrente. A gente vai, a mulher vai, denuncia, daí inicia a persecução penal, né? A gente o delegado instaura o inquérito, normalmente pede mandado de busca e apreensão se ela fala que tem arma de fogo, está se sentindo ameaçada. E quando a gente vai cumprir o mandado, ela já tá na casa de novo. Entendi, já tira tudo. Ela não quer, entendeu? É complicado, mas a gente faz o nosso papel. E como é que vocês assim, até no início o Fábio falou de tirar o inimigo da rua, né? E quando você chega numa situação, fez tudo bonitinho, investigação foi feita, chegou já RT, operacional, uau, pegou o cara, aí leva lá pra custódia. Chega na custódia o cara sai. Puta, meu. Sem querer, moçada, sem querer fazer pré-julgamento aqui do judiciário, não cabe a gente fazer isso, mas a gente vê no dia a dia, né? Você faz um negócio bacana, e aí o cara dentro do profissionalismo do cara que é advogado do mal, o cara vai lá e vai lá e pega uma brecha da justiça ali,
e consegue liberar o cara. Hoje tá complicado, é difícil aí o cara... Porque é como se fosse uma situação secar gelo, né, velho? Pô, você faz um negócio legal, aí chega lá e... Como é que é isso? É a sensação de vocês aí? Conta pra nós de maneira bem... O que acontece? Sem agressão Não, ao judiciário. Não só do judiciário, porque o que acontece? É um conjunto de fatores que corroboram para que isso aconteça, né? O juiz em si, né? Ele é um servidor. Sim. Ele é um aplicador da lei. Então ele coloca alguém, mantém alguém preso, ainda que de uma prisão cautelar processual ou uma prisão através de uma sentença penal condenatória, em razão da lei. O juiz julga fatos, então dá-lhe o fato que ele dá o direito. Então ele dá o direito de acordo com a lei que lhe é posta, né? Hoje em dia, o que acontece? A gente tem uma verdadeira inflação legislativa. Eu ouso afirmar, porque como professor de direito, né, que a gente tem um dos países que talvez tenha mais leis no mundo. Então a gente tem muita lei. Um breve exemplo, a gente tem uma lei recentemente que eu estava brincando até, né? Tem uma lei que é proibido, é crime, se eu não me engano, molestar cetáceo. Pra que isso, meu Deus do céu? Quer dizer, a gente tem aquilo no direito, geralmente lá no primeiro ano a gente fala que é o dogma da completude, que ele acha que todo o problema da sociedade vai ser resolvido através da criação de uma lei. E o juiz, o que acontece? Ele aplica a lei, né? E ao aplicar a lei, ele põe ou tira alguém da cadeia a despeito do fato que ele é posto. Então, voltando um pouquinho na nossa fala que a gente começou aqui, logo no começo eu falo que a persecução é uma arte que imita um jogo de xadrez. É a arte de você antever a jogada da parte contrária, que a gente pode colocar ou tirar alguém da cadeia a despeito de algum comportamento ou de algo que a gente colocou ali no inquérito. Entendeu? Então, assim, o juiz, numa audiência de custódia, ou ele mantém o indivíduo numa prisão cautelar, se acaso os fundamentos da prisão cautelar se fazem presentes, ou não. Tá. Entendeu? Então, assim, e ele faz isso por quê? Porque ele está cumprindo a lei. Aliás, fazendo cumprir a lei. Tem uma diferença significativa em que aquilo que é legal e aquilo que é justo, né? Às vezes pode causar uma certa indignação, né, pra gente como sociedade, né, e a gente visualizando uma situação de injustiça. Então talvez o que deveria haver, né, é uma mudança na lei. Porque a gente costuma jogar até às vezes toda a culpa no juiz, né? Mas o juiz ele cumpre a lei que foi tá aprovada por quem? Por um representante da sociedade, por um político, por um parlamentar que saiu da sociedade. Então, o problema está em escolher bem um parlamentar para poder construir uma legislação mais sólida e segura que busque uma aplicação da justiça, porque o juiz está lá no fundo. Entendeu? E só aplica a lei. Tem até uma teoria, né, da criminologia que fala, né, que a sociedade tem os criminosos que a sociedade merece. Verdade. A gente merece ter estuprador na rua, merece ter homicida, ou merece ter latrocida na rua. Se você for pensar de forma ampla, nós merecemos, porque se nós eleitores, se nós tivéssemos uma preocupação maior com isso, a gente ia cobrar dos nossos políticos leis mais pesadas, onde o cara, ele cometeu um homicídio, o cara ficasse 30 anos preso. Sim, pagando ali, né? Tem uma frase... Nós não teríamos mais tantos homicídios. Hoje em dia, você pega o cara aí, o cara tem 10 tráficos de droga, o cara tem 10 roubos, 10 furtos, homicídio 3, 4 lesões corporais. Exato. Aí foi lá, deu um catiripapo na esposa. Sim. E tá solto. Essa questão das brechas, né, que alguns advogados aproveitam, acho que também está muito relacionada com o papel da polícia também, né? A partir do momento que os profissionais eles vão se aperfeiçoando, vão buscando conhecimento, vão entendendo o papel deles dentro do inquérito e posteriormente dentro da ação penal, faz total diferença. Se o trabalho é bem feito desde a base, desde a delegacia, desde a lavratura do flagrante, a pessoa é difícil encontrar brecha. Mesmo que seja um bom advogado, mesmo que trabalhe muito bem. Guardado. Geralmente acontece, é isso que a gente consegue ver, né? Tem casos e casos que às vezes dá pra mudar, né? Que foi o que o Fábio comentou. Ô, doutor, vou fazer uma pergunta aqui, vamos lá. A tropa de vocês ali estão lá esperando o comando da chefia para atuar. Os investigadores fazem a investigação de um setor que está tendo lá em tráfico ilícito de entorpecente ou descaminho. Vocês atuam em qualquer área, certo? Certo. Está tendo descaminho, ou está tendo sequestro, está tendo
Aí vai lá e chega para vocês lá, ó, acabando, recebemos aqui uma informação aqui que tá tendo descaminho ou tráfico em tal lugar. Aí depois que recebe toda essa comunicação lá, como é que procede lá o delegado junto com a equipe lá? Como é que vocês fazem? Não, o Fábio talvez saiba responder isso melhor do que eu. Não, Né? a gente tá aqui, ó. Fabão, Porque tá aqui. o que acontece? Responde aí vocês aí. Qual que é a nossa função lá no IML, né? O IML, eu estava perguntando para a Gabriela a respeito da vítima quando ela chega lá uma lesão corporal. Tá. Eu ia até comentar a respeito disso aí. A vítima que passa pela delegacia, você precisa comprovar que ela teve uma lesão corporal. Ah, ela tem que... O ML não é só para quem está morto. Entendi. Né? A gente faz os exames cautelares, todos os presos... Mas não é obrigado a passar por lá? Exatamente. É obrigado. Todos os presos, antes deles irem para um presídio, eles têm que passar pelo IML. Essas lesões corporais, por exemplo, a mulher que foi agredida pelo parente dela, pelo esposo, etc e tal, ela passa por lá. Eu ia até fazer um comentário na hora. A gente tem acesso aos outros laudos que essa pessoa já teve. Você clica, às vezes, a pessoa tem 5 lesões corporais. Em anos, assim, tipo 1 ano, 2 de diferença, né? E a gente lida também lá com as mortes traumáticas, né? Tá. Essa parte de crimes relacionados a essa persecução penal inteira, a gente não faz no ML. Quem faz é o pessoal da investigação mesmo, né? Talvez, por isso que eu falei, talvez o Fábio, a Gabriela tenha mais informações. Responde aí, Fábio, isso aí, como é que chegou lá, tá tendo tráfico ali lá no bairro lá, você chega lá e recebeu... Porque o investigador, o que é assim, né? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a gente aqui, segurança pública, vocês mandam um pouquinho aqui, eu gosto de interagir, de saber isso também, a gente tem um pouquinho de noção, mas o público quer saber como é que funciona. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta aqui para vocês, se a gente não conhecesse. Então vamos lá, o cara tá tendo lá o investigador, que é o polícia que ninguém conhece, é o cara que tá fazendo a investigação. Ele vai lá de campana, faz toda a campana e passa todo para vocês, é isso? Passa para você, vai para a equipe não? Como é que é? O que acontece? Só uma breve parênteses com relação àquele último comentário que a gente estava falando, né, a respeito de crime e da situação que gera injustiça, né, pra gente, pra sociedade como um todo, com relação à aplicação da lei, né? E como professor de criminologia eu sempre falo, né, o indivíduo ele só respeita aquilo que ele teme. E se ele tem um sistema de justiça criminal que é extremamente benevolente e protecionista com ele não vai temer. Ele não vai temer sanção alguma. Não teme, infelizmente. Infelizmente ele não vai temer. Então assim, o indivíduo ele só respeita aquilo que ele teme. Pois bem, e aí o que a gente precisa, né? Um fortalecimento, um enrijecimento das nossas leis e uma certeza da sua punição, né? Certeza da aplicação da lei, né? Você falou com relação à investigação e depois com o nosso grupo, né? Ocorrido um crime, né? Existem algumas polícias, a polícia administrativa, que é aquela polícia preventiva que atua antes da ocorrência de um crime, que é a polícia fardada, uniformizada, a polícia militar, que atua antes, né, na prevenção à prática criminosa. Uma vez ocorrido, uma vez ocorrido um crime, nasce o atuar da polícia judiciária, da polícia investigativa, que pode ser a polícia civil, estadual ou a polícia federal, se eventualmente estivermos a tratar com um crime federal, de competência da Justiça Federal. Inicia-se uma investigação. Iniciou-se uma investigação, o delegado de polícia instaura um documento, né, chamado inquérito policial, para poder apurar se de fato houve um crime e uma respectiva autoria. Apurou-se durante a investigação, houve uma parte, faz diligência persecutória em campo, se acaso o crime deixou vestígio, ele pede perícia, houve a vítima, houve testemunha, houve o sujeito declarante, houve, se acaso a fumaça começou a emergir daquele indivíduo, ele é indiciado, inquérito, ou seja, os olhos da investigação começam a ser depositados em face a ele. E aí, ao final, faz-se um relatório e encaminha isso à justiça para que o membro do Ministério Público, né, o titular da ação penal, verificando a existência de autoria e materialidade, denuncie isso à justiça. E na justiça ele vai ser submetido a um processo e, se acaso, ao final, ele for comprovado que, de fato, ele foi o responsável pela prática criminosa, ele será condenado. Na nossa função como grupo tático, uma vez ocorrido um crime, para evitar que eventualmente esse crime se perpetue ou haja uma reiteração de conduta, né, criminosa, o delegado, vez por outra, ele pede uma prisão à justiça durante as investigações.
Por isso que se fala que essa prisão é cautelar, né? Que essa prisão momentânea, ela é extraprocessual, ou se acaso for durante o processo, é uma prisão processual, né? Não condenatória. Por quê? Porque às vezes o indivíduo está reiterando na prática criminosa. Está destruindo provas, Destruindo às vezes. provas, exatamente, né? Então, para evitar isso, Coagindo testemunha. Coagindo testemunha. Acontece. O delegado pede a Acontece. prisão. Pedir na prisão. Se esse criminoso for parte de uma organização criminosa que demande necessariamente uma ação de alto risco, chama-se o nosso grupo, que esse grupo é um grupo formado por policiais de todo o departamento de polícia judiciária da Macro São Paulo, das cidades que compõem a região metropolitana, né? Então a gente tem mais de 100 operadores que compõem o GRT, aqui em Mogi a gente tem 18, né? Chamam o nosso grupo, chegando lá para evitar, né, buscando, né, um compartilhamento, uma compartimentação de informações, e a depender da necessidade de saber, o que acontece? Ele é distribuído as pastas com os alvos, os pretensos indivíduos das quais serão submetidos a uma ação persecutória naquele momento, para evitar vazamento de informação. Distribui as pastas, aí naquele momento a gente vai saber quem é o indivíduo que vai ser submetido a uma prisão e é o local em que vai ser efetuada uma busca. E naquele momento a gente vai com as nossas equipes para fazer essa ação persecutória. Dentro da equipe, cada tem um membro específico para exercer determinado tipo de atividade. Tem o Dr. Belkzedet, que é um médico de combate, a gente tem um sniper, a gente tem um operador K9, a gente tem um operador de contramedida, que aqui no Mogi é o Vini, né? O Vinícius, o cara é lutador, o cara é forte. Tem o breacher, que é o responsável por exercer o arrombamento daquela localidade, né, daquele local. Então, assim, dentro da equipe, cada operador tem uma função específica. Então, a nossa função é essa, dentro dessa pergunta que você falou. Bacana. O crime, como que chega até nós? Chega desse jeito aí, né? Exatamente. O mais legal disso tudo é a surpresa, né? Sim, É a surpresa. É igual, eu sempre comparo, é igual você estar num plantão de cirurgia. Pode ser que o plantão chegue uma apendicite, você vai ali, opera, um negócio mais tranquilo, sei lá, uma colecistite da vida, uma vesícula dessa aqui, né? Ou pode chegar um empalado, o cara com... Igual, acontece. O trabalho policial, o trabalho policial é igual. surpreendente. Às vezes você vai lá para prender um agressor da mulher, você chega, o cara tem uma plantação de maconha em casa. O último Tem que a gente arma, pegou foi exatamente isso. Acontece. Foi o último, foi, né, Gabi? Exatamente isso. A moça fez a denúncia, né? A vítima falou que tava com arma, tinha reatado o relacionamento. Quando a gente entrou, tinha várias estufas lá. Ele fazia uma grande produção. Pediu pra ser preso. É a surpresa. É a surpresa. Um dia nunca é igual ao outro. Ô, chefe, como é que é o lance pros caras que estão vendo a gente aí? Como é que é pra chegar ao seu nível aí? Medicina tem que fazer? 6 anos de faculdade Como de é que, medicina. Medicina. Conta pra gente como é que é a história pra chegar até você. Porque nem pensa que é fácil, né? Mas depois que você conclui é fácil. Tudo, né? Uma ração, né? Não, porque concurso é brabo, né? Neguinho pensa que é fácil, né? Conta aí como é que é chegar nisso aí. Tava conversando com um amigo meu esses dias atrás, né? Eu trabalhava no SAMU e tinha um enfermeiro que trabalhava comigo. Ele fazia faculdade de medicina. Entrou no SAMU, era enfermeiro há bastante tempo, entrou na faculdade de medicina. Aí falava, puta, muito difícil virar médico, né? E tal. Aí conseguiu entrar na faculdade. Aí durante a faculdade ele, puta, mas é muito difícil, né? Terminar a faculdade, aquela correria toda. Aí terminou. Aí falou, puta, muito difícil virar especialista, né? Eu falei, mano, realmente é difícil. Mas depois que passa, você fala, puta, não foi tão difícil assim, né? Dava pra fazer. Então, são 6 anos da faculdade de medicina. No meu caso, eu fiz a residência de cirurgia, né? Na minha época eram 2 anos, agora são 3 anos. Prestei o concurso da Polícia Civil. Né? É uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova oral, e aí tem psicotécnico. Na minha época não pediu o TAF. Né? E aí que vem as peneiras, né? Sim. Quando eu fiz a prova para residência de cirurgia, 1.100 convocados, 26 vagas, né? Então, você vai sempre dando aquela peneira, né? A prova para legista foi interessante também, porque de manhã tava lotado, de tarde, que a discursiva já não tinha aquela galera toda ali, a sala já ficou vazia já. O pessoal desanima. Galera foi de manhã, Acontece mesmo. Acontece. Eu vou lá ver o que dá. Não dá. Tá? É raro, mas acontece com frequência. Tem que se preparar. Tem que se preparar, exige preparo, exige que você tenha alguma dedicação específica para conquistar isso aí, né? E não adianta, quem gosta da parte operacional, a pessoa vai se portar como quem gosta disso. Tá na vez, isso aí não tem como. E aí eu tenho também o TC3, né? Que é o curso de APH tático, é um curso internacional. O mesmo TC3 que a gente usa aqui, o mesmo protocolo de APH tático que a gente usa aqui no Brasil,
na Polícia Civil do Estado de São Paulo, é o mesmo protocolo que está usando no Canadá, que está usando nos Estados Unidos, que está usando na guerra da Ucrânia agora. Tá. Se você pegar um operador que seja capacitado pelo TC3, né, Tactical Carrier Combat Casualty, se você pegar esse operador e levar ele soltar para fazer o APH tático lá na Ucrânia, ele não precisa nem falar o idioma do cara. Porque ele Já tá se operando junto aqui, o cara sabe o que está fazendo. Os operantes, né? Sabe que você usa, os equipamentos são os mesmos. Bacana. As técnicas são as mesmas, então não precisa nem falar o idioma do cara. O uniforme de vocês que escolhem ou é Estado? Não, né? Foi o departamento que Segurança Pública que vai lá, usa isso aqui. É o uniforme... Padrão. Do GRT é o uniforme padrão Multicam, né? Tá. Do GRT atualmente, existe alguns... como fala, uma portaria, né, que criou do delegado-geral, né, que estabeleceu o padrão visual da Polícia Civil. E, por exemplo, dos grupos operacionais, do GOI, é Multicam Black. Tá. Do GER, uma outra coloração que é o Ataque, né, que é parecido com o Multicam. E o nosso, do GRT, ainda continua no Multicam. Pra vocês, pros três aí, pergunta aí. Igual a Gabi hoje, ela tá paisando, o Fabão também, mas a gente acaba se identificando. Hoje, investigação, hoje o policial civil, hoje a gente vê a viatura já, ou vê o cara do uniforme, pô, o cara é polícia. E aquele policial malandrão, que você não, né, paisanão, carro velho, pra fazer... Existe esses caras lá? Eu não vejo esse cara, cara. É o melhor que tem. Se Então, você não cara, vê, o cara... Você não vê, mas ele tá te vendo. Você entendeu, cara? Não, porque a população fala, pô, não vejo mais esses caras, será que existe ainda? A função dele Puta, tem, né, cara? A investigação pura é essa, esses caras que vai passar o bizu, porque no EB a gente tem lá o S2, né? O S2 muitas vezes, dependendo da situação que tem, operacional, a gente de Brasília tem muito isso. Os caras se disfarçam de gari. E é igual, que é aquela situação toda que a gente sabe, né? Não vai passar bizu pros caras aí. Mas é cara que o cara, pô, não dá nada e o cara é. Tem que ter. Pedofilia. Vocês já tem em casa e pegam algumas coisas? Pega, Gabi. A especialidade da DDM. É, né? Muito, Além bastante. de violência doméstica, é crime contra a dignidade E a idade sexual. tá diminuindo do moleque de 16 anos, é com essas paradas erradas aí, né? Tem, a gente pega bastante menino. Ou que acaba de completar 18, assim, Já muito tá... novo e já... Tem que dar tapa na orelha mesmo, né, velho? Puta merda, eu não A gente paciência, pegou uns... Até no GRT, né? Direto tem operação contra a pedofilia, né? Eles Eles grande, fazem né? sim. Sim. Foi Teve uma esse operação mês, né? grande, Foi. Mês Ele- semana passada. A gente pegou um em flagrante lá. É a primeira operação que Eles- eu... Desculpa, Gabi. A primeira Imagina. operação que eu fui foi uma operação disso aí. A gente prendeu um pedófilo um dia. Mas esses caras são, quando você chega e prende o cara, eles ficam pianinho, parece que trava, né, cara? Não, maioria. ele Né? é É assim, machão, é machão com os outros, né? É, né? Trava ali, cara. É machão com os outros. Queria que fosse machão com a gente, também, às vezes Mas nunca são, não. Não infelizmente. tem Não, né? muita... E é engraçado, assim, pela reação da família, às vezes. Sei. Porque a maioria não sabe, né? Que tem um O pedófilo cara dentro se de tranca no casa. quarto lá E geralmente eles estão atrelados a locais que têm grande circulação de criança, né? Ou são professores, ou Maioria, né, ou é professor de escolinha, né? Ou tá em parque, avô de alguém, cuida das crianças em pior volta. é- Familiar, né? Sempre Familiar. tá. Daí quando a gente Brabo, hein? chega, a gente faz meio questão de contar, né? Sim. Assim, ó, estamos aqui, daí fica, por que meu marido tá sendo preso? É. Por que meu filho tá sendo preso? Entendi. Falei, a senhora não sabe, agora a senhora vai saber. Pedófilo. Aqui, ó, Puta baixando um merda. monte de pornografia infantil. Daí começa, né? Entendi, aí busca Mas, tudo. meu, Poucos dias atrás a gente abordou um carro numa avenida. Abordamos o carro na avenida. Quando a gente foi ver, tava uma menina dirigindo e o cara tava junto, né? Um cara de uns 20 e poucos anos. Voltando Da operação. de uma operação, a gente abordou esse carro. O cara era um estuprador. Puta, que da hora. Pegou o cara. O cara era um estuprador. Filha da puta. Né? Aí a menina não sabia com quem que ela tava andando. Sim, sim. Né? Então, antes de você entrar no carro de alguém, né, principalmente mulheres, né, você entrar no carro de alguém, você saiba com quem que você tá andando, para onde que Sim. você tá indo, Complicado, né, velho? né? Porque o bandido, ele é como o Fábio falou, ele não faz as coisas quando ele tem medo do que vai acontecer. Só que na cabeça dele, ele não vai ser pego, ele vai estuprar, vai violentar, vai Sim. abusar sexualmente, Sim. e não vai acontecer nada com ele. Quando a gente tem a oportunidade de pegar, é excelente, né? Mas o mal já foi feito. Tá. Então a mulherada tem que ficar muito atenta com isso aí, né?
infelizmente, a gente não vive numa sociedade que é violenta, que é perigosa. Então, às vezes, tá andando no carro aqui, vindo de um lugar para o outro com um estuprador do seu lado, né? Então... Inclusive, essas questões, assim, é até importante falar, porque a gente não tem costume, né? Mulher não tem costume de fazer alguma arte marcial, fazer algum treinamento, defesa pessoal. É difícil, né, a gente ver isso até dentro da nossa polícia, assim, é uma coisa que precisava ser mais fomentada. Sim. E faz total diferença, assim, para as mulheres que assistem, se tiverem a oportunidade, façam uma aula de defesa pessoal, façam uma luta, aqui vocês se sentirem mais à vontade, jiu-jitsu, muay thai, são válidas, sabe? Sim. Faz total diferença e tem que ser uma coisa que até que os maridos têm que incentivar, porque eu achei muito interessante a fala de um colega. A gente da polícia, a gente tá lá pra auxiliar, pra fazer o nosso trabalho. Mas naqueles 5 minutos, 4 minutos que o crime acontece, ela vai estar sozinha com o agressor. A gente não vai conseguir chegar a tempo. Até a PM que tá na rua, às vezes não vai estar naquela rua, naquele lugar. É os 3, 4, 5 minutos que ela pode chutar o cara, que ela pode machucar o cara e conseguir se livrar daquela situação que é, assim, devastadora, né? É um crime que assola as pessoas demais, né? A família, a vítima, é horrível. Você vitimiza todo mundo, né? Igual a família, o pai, o esposo, os amigos. Todo mundo. Além, obviamente, da própria vítima, né? Sim. É igual quando o cara tá, né? O cara chega no shopping center ali, no estacionamento que é amplo, grandão, né, Gabi? Chega lá, doutor. E aí tá lá, o cara sozinho no meio lá. Desconfie, velho. A mulher não vai lá no seu carro, não. Deixa o cara volta, busca, né? É a dica qualquer, é isso mesmo. É uma segurança, né? Vocês que tá ali. Hoje em dia o indivíduo ele tem aquela cegueira social, né? É. Em razão disso aqui, ó, celular. Então, assim, principalmente as mulheres, né? Quando a gente tem algumas comportamentos, a gente acaba, com o passar do tempo, a gente acaba se policiando e manifestando. Por exemplo, a gente estaciona sempre de ré na hora que vai sair pra a gente tem uma película protetora, nisso o filme sempre um pouco mais escura tem que ter, né? Ajuda, porque o indivíduo, ele, como eu falei, só respeita aquilo que ele teme. E a segurança e a certeza de que ele vai ganhar naquela situação faz com que eventualmente ele manifeste aquele comportamento. Sim. Se ele sabe que tem uma vítima propensa ali, né? Uma vítima é uma mulher, ou uma criança, ou um idoso, óbvio que ele vai atacar. Então, assim, a gente tem aquela famosa máxima, até nas aulas eu falo, né? Assim, né? Você iria, por exemplo, no safari na África com uma bisteca nas costas, você iria ser atacado por um leão. Aqui é a mesma coisa. Não é que a culpa é da vítima, não é querendo fazer isso, mas a gente está num ambiente que é violento, meu Deus do céu. Existe violência, meu Deus. Então a pessoa tem que ter ciência. E não falar dela, ela não some, né? Ué. Não é igual bicho papão. Não, é verdade. Não é igual bicho papão. Se você não falar da violência, ela deixa de existir. Não é isso. As minhas falam que eu sou neurótico, que eu olho pra todo lugar. Não. Eu olho mesmo, cara. Não tem como assim, não olhar. Eu não consigo ficar sem olhar pra todo lugar. Elas têm que ter cautela. As mulheres têm que ter cautela. Ninguém tá querendo colocar a culpa na vítima. Não, a vítima foi vítima de um crime de violência sexual. Porque ela estava com uma roupa assim, assado. Não é que a culpa é dela. Não. Mas se a gente puder, porque a gente vive num mundo violento. Sim. A gente não machista também, às vezes. Exato. Então a gente tem que se acautelar, sabe? Tudo que eventualmente puder fazer para evitar esse tipo de comportamento, que faça. Como a Gabi bem colocou, a questão que envolve arte marcial, o Dr. Belko Zedek falou, onde que você tá, sempre ficar atento. E é assim, né, que a gente tenta, de certa forma, evitar um comportamento vitimal, né, que a gente chama, né? Cara, é um privilégio ter um médico na equipe, né, cara? Eu falo pra você, olha. Não, o privilégio é meu de poder eu falo operar mesmo. Com esse pessoal. Não, mas você concorda? É um negócio sensacional esse lance. A polícia realmente modernizou bastante, melhorou muito, né? A gente sabe que precisa melhorar só um pouquinho aí o salário dos caras. Os caras precisam ganhar melhor. Hoje eu tava voltando da operação e falei isso aí, velho. O cara pra ser isso aqui não é fácil, não. Pode falar. O que a gente vê, né? Inclusive eu falo isso nas instruções de APH, né? Hoje em dia, as pessoas, os operadores, eles morrem menos do que na época da Segunda Guerra. Né? Do que na época da Guerra do Vietnã. Por quê? As armas matam menos? Não, as armas matam mais. Hoje em dia você tem drone, tem miras muito melhores. Os projéteis, apesar dos calibres serem mais ou menos os mesmos, os projéteis são muito melhores, a tecnologia é muito melhor. As táticas empregadas hoje em dia são muito melhores. Então, você é mais letal no que você faz. Mas por que as pessoas morrem menos? Morrem menos porque a gente começou a tirar aquela ideia de eu pegar o cara que foi baleado lá no fronte de batalha e levar ele para dentro do hospital para começar a cuidar. Antigamente tinha o negócio do socorre, né? Não era de socorrer, era de
correr. Jogava o cara na viatura e saía correndo pro hospital. O cara chegava lá no estado tão grave que mesmo operando, mesmo fazendo tudo com ele não ia aguentar. Né? Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a empregar em campo, pelo operador mesmo, técnicas com que façam com que esse cara chegue ao hospital, além dele chegar vivo, ele chega com um status melhor. Para ele aguentar a cirurgia, aguentar o que for necessário tudo, lá dentro. Ele chega na mão do cirurgião que está no pronto-socorro, melhor. E isso mudou a coeficiente de morte. Isso é muito importante. Isso é a preocupação com o policial chegar vivo em casa. É isso aí. Hoje o policial tem que se preparar, não tem jeito. Ô, Léo, aquela imagem lá, aquela frase lá, coloca pra gente aqui que eu vou questionar com eles aqui, ô, Léo. Aí tem uma frasezinha aqui, ó. Ver o que ninguém vê é o primeiro passo para fazer o que ninguém consegue. Essa frase aqui, o que vocês podem falar pra gente sobre isso aí? O que vocês tiram dessa frase? Fabião, doutor aí, todo mundo aí. O que vocês acham aí pra tropa de elite de vocês aí? Porque às vezes o cara fala, eu tava falando no começo, né? O cara fica meio que ciumado porque o cara tá ali e tal, pô. E aí? Vê o que ninguém é, né? Como é que é isso, doutor? Essa frase aí. Tem uma frase interessante, né? Assim, quando você não sabe o que você procura, você não sabe quando encontra, né? Você não sabe o que está procurando, às vezes você está com um negócio na mão aqui e você não sabe. É muito interessante, né? Quando você tem uma percepção melhor das coisas, quando você se interessa por um determinado assunto, estuda ele profundamente, você pode corrigir problemas antes dele realmente acontecer. Sim. Isso que o Fábio faz, né? O Fábio é um cara que estuda muito a parte do CQB, né? Do combate Sniper, local confinado, né? É um cara que estuda muito a respeito disso e ele prevê coisas, né? Tá sempre discutindo no grupo, prevendo erros que poderiam acontecer. Então é justamente isso aqui. Se ele viu aquilo ali, é o primeiro passo para a gente evitar erros, tá? Fazer operações de nível de complexidade elevado, que é o motivo pelo qual o GRT existe, sem que existam erros crassos que são cometidos normalmente. Né? Então, se você viu aquele erro, você vai conseguir fazer isso de uma forma muito melhor, né? Operar num nível melhor. Gabi, essa frase aí, Gabi. Pra mim eu vou puxar minha sardinha pro meu lógico, lado, né? Tá certo. É o momento. A investigação... Vende o peixe. Vender meu peixe, poxa. A investigação pra mim é totalmente isso, assim, a gente às vezes chega com um caso lá no setor que a gente chama, né, SI, no setor de investigação, e parece que é uma coisa fácil, né? Se você trata um caso só porque ele parece simples como básico, você não consegue se debruçar e você não consegue ver o que tem ali por trás. Então, assim, em muitos casos que a gente chega, a gente acha que tem uma vítima só, que tem uma situação só, e não é pontual, né? Você tem que sempre querer ver algo a mais por trás de tudo que a gente trabalha, né? A polícia tem que ser essa, o policial tem que ser curioso, o investigador tem que ser curioso. Sim, se ele não tiver essa visão diferenciada, a gente não faz o trabalho da forma como deve ser. Então, eu enxergo muito nessa frase isso. O investigador ele tem que ser curioso, ele tem que olhar além do que os outros veem. Além do que os olhos Fabião? Olha, tem uma frase que fala professor. Que a verdade às vezes a verdade é tão evidente que se torna obtusa, né? Então, assim, vou puxar até pra máxima do caçador, né? Lógico. Do sniper. Quando você sabe que tem um produção, sniper tá quase acabando, hein, produção? Vambora, Fábio. Quando a gente sabe que tem um sniper no terreno, aquilo ali faz toda a diferença. E o sniper vê aquilo que você não vê. Sim. A função do caçador é essa. Ver o que os olhos não veem. Mas você imagina você na operação, Fabião? Tô lá na operação, pra cima lá, sabendo que tem um Fábio atrás, um sniper. Psicológico, desestabiliza uma tropa. Porra, cara, a operação muda, cara. Tudo muda. Você sabe que tem um atirador designado ali, isso te dá uma confiança. Entendeu? Tamanho. Se você sabe que tem suporte pra você, você vai com mais empenho e você fica mais focado na sua parte. Na profissional dele, na parte dele. Ô, Fábio, tem uma frase que eu usava no EB lá, até para meus comandados lá, os militares recruta, né? Que a gente sempre fala para esse combatente para ele levar para o resto da vida dele. Numa situação qualquer que ele tiver na rua, ele tem que sempre fazer o seguinte: para onde vou, como vou e quando vou. Se o cara tiver essa mente, até o polícia mesmo, tiver isso na cabeça, porque às vezes o cara acha que ele pode ir naquele momento e não pode. Ele tem que saber pra onde ele vai, como vai e quando vai. Exatamente. Às vezes demora 3, 4 horas pro cara agir, velho. O cara tá ali na campana, não dá pra ele ir. É o que eu bato hoje nas operações. Não concorda comigo, Fábio? Hoje é uma coisa que eu bato bastante, inclusive no grupo eu falo. A gente tem que empregar a tecnicidade da qual a gente treinou e a gente conhece para garantir o sucesso da missão. E sem contar que
o que mais importante na operação é todo mundo sair vivo, né, velho? Sim, voltar pra casa. O objetivo Você entendeu? O objetivo é esse. É voltar pra casa todo mundo, em cara. liberdade e vivo, Você né? entendeu? Liberdade viu. E o mala Bem colocado. Não, né? porque- Liberdade Bem e vivo. colocado. Você entendeu? O inimigo que tá lá, velho. O inimigo que, pô, É. foi enfrentar o GRT, foi enfrentar a tropa, velho. É Recebeu. um azar, né? O azar é Você certo, entendeu? mas tudo bem. Agora, se o camarada, tá falando até, se o camarada não se preparar, não ficar atento a isso, igual o Gabi falou, se não se preparar, cara, vai ser engolido. A ideia é... O que é a ideia do GRT e da polícia como um todo, né? Você não pode empatar com o bandido. Sim. É Não, pra sim. ganhar sempre. Pra ganhar sempre. É pra ganhar sempre. Não tem essa, vamos empatar com ele. Não. Isso não existe. Ele vai sempre perder. Então, pra ele sempre perder, a tropa tem que estar treinada, Coisa. tem que estar capacitada, falar a mesma língua, o mesmo idioma, estar extremamente bem equipada e imbuída daquele Na intuito ali. missão, é. Se não for isso, de novo, a gente não vai empatar com o ladrão. O ladrão ele vai sempre perder. Por isso que quando você ganha, ele não perdi. Não, mas é óbvio que você perdeu. Sim, Não lógico. tenha dúvida. Perdeu. Você perdeu e você perdeu muito. É. Né? Então não tem essa de empatar. Quando vou, onde vou, como vou e por que vou, né? Tem que... Dentro da conduta de patrulha, a gente sempre usa, dentro da conduta de patrulha no local de alto risco, antes de você se deslocar, são essas perguntas que você faz. Como vou, né? Quando vou. Quando vou e como vou. Como vou. Porque senão o cara acaba fazendo besteira. Não adianta vibrar na hora errada, né, velho? Não. Vibrou na hora errada, né, Gabi? Vai se dar É mal. custo. Vai se dar Então mal. tem que saber sempre a hora certa de agir, de chegar e no dia a dia é isso aí. O civil, infelizmente, não tem essa preocupação, né? O cara não se Infelizmente. preocupa em se proteger. Caramba, infelizmente, ó, moçada, estamos chegando ao final aqui do podcast. Eu quero marcar com o senhor aqui, eu já oficialmente aqui, eu vou marcar um dia só para falar sobre medicina legista. É isso mesmo que Bora. chama? Medicina isso, né? legal. Legal? Vambora. Vamos marcar um dia, com Vamos. calma, com A gente vai tempo. conversar a respeito disso aí, Vamos? tirar alguns mitos aí que o pessoal tem. Porque o pessoal, né? Vamos, porque é uma Vamos coisa que você embora. gosta, o olho brilha quando fala, eu vi que ele gosta. Opa! E o Fabião também, vou trazer outra oportunidade de falar sobre mais tropa de elite aí, trazer a Gabi para falar sobre segurança também da mulher, porque hoje foi um negócio que quero agradecer ao senhor que veio correndo para cá, veio do BAEP, pô, quero chegar nesse podcast, o Fabião falou que é bom pra caramba. Vambora. E o podcast Fala Peixe realmente é isso aí, trazer a tropa junto, gente do bem e fazer com que a sociedade realmente entenda essa situação, que a gente quer trazer o bem para todo mundo. A polícia militar, a polícia civil, o exército em si, que está passando um momento difícil, né? Mas a Deixa gente pra tem lá. que ver que o exército hoje ele é permanente e isso vai passar. Igual passou o Papa que está aí, né? Agora está vindo outro, tudo passa. E a gente passa. permanece. Tudo As, passa. Não é verdade? as instituições são maiores do que a gente, né? Você entendeu? O problema é vão quando a estatuficar. pessoa acha que ela é maior do que a instituição, né? Isso aí. Mas Eu, as A pessoas instituição vão é maior do que a estatuficar. gente. eu As pessoas quero... vão e o Estado vai fica. continuar Tudo é lá. perene. Tudo é passageiro. Passageiro. Quero agradecer realmente a todos os policiais civis de São Paulo, aqui que é a tropa de elite mesmo do Brasil, porque eu estou em São Paulo. Parabéns aos outros combatentes de outras áreas, mas é isso aí. Tem que usar sardinha pra ver a tropa aqui, pô. Mas as outras tropas também são eficientes demais, cada um dentro da sua logística de ação, dentro da, né? Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, cada um tem a sua. Mas a nossa tropa realmente. Vocês já entraram já em túnel de gás, não? Mas é claro. Eu já passei, hein, moçada. Então, Controle de fobia. gás eu não me é engano. brabo, hein? Controle de Hã? fobia. É gás, eu não me engano. Gás, eu não me engano. Ó, pra finalizar, quem nunca entrou, né? No próximo treinamento a gente vai levar A esse. próxima Você iniciação. já passou, Gabi? Cara. Não passou ainda, né? Não, Gabriel agora foi o do cachorro, céu, já agora teve é outro. cachorro, foi Vamos embora. lá, Mas eu, o vamos lá. cachorro eu não sei. Mas na próxima Ô, vamos Fabão, colocar um se pouquinho você- de gás. Calma que terá um cajado te Ah, esperando. Procura lá no batalhão, lá no quarto RCC, lá, no comando lá do Exército, lá tem uma pista lá, sensacional a manabilidade lá, hein? Excelente. A guerrilha urbana. Porra, lá tem prédio pra fazer rapel, tem o fosso, tem um controle de monte fobia de... também, Tem excelente. tudo lá, cara, lá em Muito Muito Quitaúna. bom, né? Vai lá que Muito A lá... gente gosta, a gente gosta bastante. Esse lugar é bom. E Excelente. quando precisar de um guerreiro pra filmar uma operação, vamos pra cima, né? Excelente. Fala peixe. Rosana, obrigado. Estamos chegando ao final do podcast Fala Peixe, mas antes de finalizar, cada um vai ter 1 minuto para falar um recadinho para vocês dedicar. Ó, vocês podem vender o peixe para falar o que quiser. 1 minuto para cada um para direcionar naquela câmera ali, doutor. Beleza, vamos O lá. Fabião também naquela câmera, a Gabi naquela câmera. Pode falar o que vocês quiserem dos amigos, do companheirismo, do momento que vocês estão vivendo. Fica à vontade é de vocês o microfone. Vai lá. Primeiras damas, né? Nossa, Primeiras damas. Olha lá, Gabi, fala aí. Bom, A câmera tá lá. eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Agradeço muito pelo convite, né, pelo espaço para a gente falar um pouquinho sobre a participação, né, feminina na polícia, e principalmente no GRT. Eu queria só agradecer o pessoal, o Fábio, o nosso coordenador também, o Dr. Leon, né,
Dr. Belzedek aqui com a gente. É um privilégio muito grande para mim estar na polícia, operar com esses homens aqui que me dão muito espaço. A gente trabalha de igual para igual lá e é incrível para mim, assim. Família. Vira uma família. A gente tem uma relação muito próxima, né? De confiança. E eu opero com eles com muito orgulho e espero galgar cada vez mais, ficar mais profissional, mais capacitada para sempre estar acompanhando eles. Parabéns, Gabi. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado pelo convite aí de participar desse podcast, né? Bacana. É muito bom a gente falar de uma profissão que a gente dedica aí a vida inteira para poder dar ao policial o suporte necessário, né? A gente fica animado, né, de falar do nosso trabalho, porque a gente faz o que gosta, né? Vibração. É policial por vocação mesmo, né? Não é por questão financeira, não é por questão de segurança de cargo público. Poder. Isso não é nada. O legal mesmo é dar o peguei no ladrão, né? Tá. Então a gente gosta disso. Né? Eu queria agradecer o convite aqui e dizer Obrigado. que a gente está à disposição aí. Obrigado, né? vou fazer sim. À disposição. Vamos lá, pra onde? Olha ali, se você quiser falar com o cara de casa lá. Primeiramente agradecer muito, né, a oportunidade. O Adilson aqui é um amigo de longa data, né? E, né, Adilson? Opa, de longa data guerreiro. a gente tá aí né, Fala Guerreiro, isso aí. Força Guerreira. Força Guerreiro. E, assim, agradecer uma frase que eventualmente poderia colocar pra galera, né, a título de motivação, é que nós, como operadores da lei, né, como agentes da persecução, é algo muito satisfatório. Às vezes, como a gente começou a falar, né, que se causa uma certa indignação e tal, mas a gente está aí, né? A satisfação que a gente tem quando, eventualmente, a gente consegue visualizar a chama da justiça no brilho dos olhos daquela pessoa que, eventualmente, foi vitimada por uma ação da criminalidade, é algo extremamente satisfatório. Quando a gente consegue cumprir a lei penal, colocando o indivíduo agressor atrás das grades, né? É algo muito satisfatório. E hoje, né, eu tenho 23 anos como policial, né, como policial civil, eu estou talvez no ápice da minha carreira no sentido de conseguir efetivamente estar ao lado de pessoas maravilhosas. Dr. Belzedek, a Gabi, todos os meus camaradas, os meus irmãos aqui do GRT também. Então hoje a gente está num grupo coeso, num grupo em que a gente tem verdadeiros irmãos, né? Às vezes a gente vai numa missão, como hoje, por exemplo, a gente foi numa missão em que infelizmente não foi muito satisfatória do ponto de vista da persecução. No entanto, aquele momento que a gente estava com os nossos colegas foi algo que assim, não tem palavras para descrever o tamanho de satisfação de estar com aqueles irmãos ali, né? É um momento muito gratificante. Então, pessoal, contem conosco, contem com a Polícia Civil, contem aqui com o GRT, saiba que todos estarão sempre... Existem pessoas que são capazes de, inclusive, dar sua própria vida para fazer cumprir a lei penal. Então, contem conosco. Gostaria de agradecer também aqui a nossa seccional de polícia, o nosso chefe Júlio, a doutora Margarete seccional, nosso amigo, irmão, né, o delegado Leon, que atualmente é o nosso coordenador de GRT aqui da seccional de Mogi. E é isso, pessoal. Agradecer a todos, conte conosco. Obrigado, Adilson, tamo junto aí. Show de bola. O podcast tá acabando, Fala Peixe. Valeu, moçada. Ficou um corte bom isso aqui agora, hein? Vocês vão ver logo aí nas redes sociais, os nossos companheiros aqui, amigos. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Excelente. Show.